Alô mundo, que a paz esteja convosco nessa noite de terça-feira, feriado nacional. Nós vamos continuar aqui nosso estudo bíblico, 1 Coríntios 14, verso 26, e o tema é a necessidade de ordem no culto. A necessidade de ordem no culto. Nós somos crente pentecostal, nosso culto é barulhento, né? Mas a gente tem que entender, já vimos ali, né, que falar em línguas sem a interpretação já é errado, né? Então nós somos pentecostal, mas não ficamos falando em línguas à toa. A gente fala em línguas quando tem uma interpretação ou quando há alguém intérprete na igreja, ou então se cale-se e profetiza, como a Bíblia não ensina. E eu não sei se você percebeu que Paulo ele vem abordando os assuntos e ele tenta ir encaixando um assunto no outro para que haja uma harmonia, né? Ele vinha falando dos problemas da divisão, entra ali nos conceitos, né, do pecado, do casamento, da união, e aí depois ele passa ali no corpo, né, vai mostrar a importância de um corpo, daí vai para a ceia, da ceia ele já chega nos dons, e aí dos dons agora, né, nós lemos ontem que a profecia é maior do que a língua estranha, e agora a necessidade de ordem no culto. E aí no verso 26 em diante ele diz assim: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2, ou, quando muito, 3, e por sua vez, haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podeis profetizar, um depois do outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa e seus próprios maridos, porque é indecente que a mulher fale na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Amém? Louvado seja Deus. Nós então já vimos lá que Paulo falava que profetizar é melhor do que falar em línguas. E aí ele vai falar sobre a ordem no culto, porque você imagine mais ou menos a nossa igreja pentecostal nos dias de hoje, que era mais ou menos o que estava acontecendo, né? É comum, principalmente nos dias atuais, que na manifestação, quando se começa lá a falar em línguas, né? Tinha até uma brincadeira que os outros falavam que era o som do pandeiro, mas quando alguém se manifesta em culto pentecostal, nas vigílias, era comum que mais de um falasse em línguas, e tinha aquele repré todo, né, como a gente fala. Só que Paulo está dizendo assim, não, vamos colocar ordem nisso, né? Não é questão de proibir ninguém de falar em línguas ou de profetizar, mas vamos fazer isso com ordem, para que haja edificação. Qual era o projeto do dom de profecia? Era que a gente pudesse, né, trazer a exortação e a consolação, né? Então, quer dizer, para que isso aconteça, tem que haver uma ordem. Às vezes você vê 3, 4, dependendo da concentração, da vigília, do lugar que você está, você vê, né, vários profetas profetizando, às vezes vários profetas levantando para falar com uma só pessoa. E Paulo está dizendo assim, ó, tem que haver uma necessidade de ordem, né? A casa de Deus, o culto a Deus, não pode ser uma coisa bagunçada, não pode ser uma coisa confusa. E quando Paulo está falando dessa confusão, ele não está falando para aqueles que já alcançaram maturidade espiritual.
ele está falando justamente de pessoas que chegam na igrejas, que são indoutos, né, que já era a preocupação dele lá no capítulo anterior, né, na primeira parte de Coríntios 14, que ele está preocupado de que se muita gente falar em línguas não houver interpretação, o indouto fica confuso. E, novamente, a preocupação de Paulo aqui, ao falar da necessidade da ordem, é a preocupação com o indouto, né? Então, se você está num culto e tem muita gente falando profecias, né? Eu até falei, não lembro se ontem ou antes de ontem, que havia uma tradição no passado nas igrejas pentecostais, que quando um profeta ia profetizar a igreja, né, começava a falar em línguas, aí a igreja já parava, né, já fazia silêncio para ouvir a profecia. Paulo está dizendo aqui que a gente deve julgar essas profecias, não é? Para que não haja o que acontece muitas vezes dessas profetadas, como alguns chamam. Então, a gente parava e a pessoa então profetizava para a igreja e cabia ao pessoal da igreja julgar isso, se era de Deus ou não. Eu lembro que eu já vi muitas pessoas serem paradas, né? Porque a profecia não tinha concordância bíblica, né? Aquilo que estava se profetizando não tinha uma coerência bíblica, não tinha uma base bíblica. E para nós cristãos, Deus só fala em concordância com a Bíblia. Tudo que estiver contra a Bíblia, tudo que tiver de uma forma contrária aos ensinamentos bíblicos, para nós não provém de Deus. A gente entende Deus falando pela própria palavra dele ou em concordância, né? Às vezes o profeta, ele usa outras palavras, mas ele não sai da concordância bíblica, não é? Ele não vai colocar, por exemplo, em questão algumas coisas que a Bíblia ordena no próprio corpo de Cristo, né? Então, sempre nós temos essa cautela. Hoje, muitos deixaram de fazer isso, né? Hoje, muitos não têm mais esse cuidado de julgar, talvez até porque havia uma pressão. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus, que no começo dessa minha caminhada, eu sempre digo, eu já aceitei Jesus no meio pentecostal, sou pentecostal hoje e não tenho projetos de mudar, né? Não tenho projetos de mudar, eu acredito no meio pentecostal, na vida pentecostal. A gente busca algumas mudanças, a gente procura conhecer a Bíblia num contexto geral, né? A gente estuda com nossos irmãos presbiterianos, com os irmãos da Batista. A gente tem um desejo de pegar todos os conhecimentos para que a gente possa ter uma base sólida daquilo que é a verdade. Eu não posso cair na loucura de achar que só o crente pentecostal está certo e que tudo que se ensina na igreja pentecostal é correto. Se eu quero examinar as escrituras, eu tenho que ter uma visão ampla e tenho que ter uma mente aberta, não para tudo que se fala, né? A mente aberta não quer dizer que eu vou aceitar tudo que se fala em nome de Jesus. Quer dizer que eu posso ouvir a tudo, examinar e reter o bem, não é? Não, isso faz sentido na Bíblia Sagrada. Isso não faz, não é? O que essa pessoa está dizendo realmente é bíblica. Aqui, isso daqui que estão dizendo, não. Então, a gente precisa disso. Então, como que isso deve, então, ter essa ordem? O irmão vai profetizar, né? Então, a igreja se cala. Na verdade, se você está dirigindo o culto, não vai dar oportunidade para ninguém. Espera a profecia acabar, né? Acabou a profecia. Se alguém que ouvindo essa profecia tiver uma revelação de que isso não provém de Deus, né? Já procura o pastor ou procura o irmão que profetizou ou recebeu a profecia, né? E já expõe isso biblicamente, tem uma base correta da Bíblia. Há um risco muito grande, né? Para quem tem essa responsabilidade de julgar a profecia. Por quê? Porque, na verdade, a gente vai ter que examinar o que foi dito. E aí a necessidade de desconhecer bem a palavra de Deus. Porque às vezes uma profecia vem e eu posso achar que não condiz, mas pode ser que algum texto da Bíblia me escapou naquele momento, né? Por isso que havia um concílio, por isso que tinha os anciões, por isso que tinha os apóstolos na igreja, que era justamente para ter essa equipe, né? Para julgar, para não haver uma prática de injustiça, de parcialidade. O Alexandre que está profetizando, então vamos parar ele, vamos dizer que essa profecia não é de Deus. Não, mas é o fogo no pé lá que está profetizando, vamos afirmar, né? Vamos ratificar dizendo que foi Deus mesmo. Então havia esse concílio para que esses erros não acontecessem. Então, quando se reunir, quando vos ajuntais para fazer um culto ao Senhor,
Um tem doutrina, um tem revelação, língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação, não é? Faça tudo para edificação. A igreja tem que ser edificada. E essa edificação, eu volto a dizer, mais preocupante, todos devem ser edificados, mas principalmente o indouto, principalmente o visitante do culto, que vai chegar lá, que não tem conhecimento nenhum, às vezes, da palavra de Deus, que não tem conhecimento dos mistérios de Deus, né? A gente pode fazer reuniões específicas para que essas pessoas que têm essa intimidade, que gostam, né, daquilo que se chama manto no meio pentecostal, que gosta de ver Deus se manifestando em poder, em virtude, em dom, a gente pode fazer isso numa reunião especial, né? Mas no culto, né, da igreja, no culto público, essas coisas não são muito agradáveis, né? O culto público, ela tem como missão a adoração a Deus sempre, né? O culto é voltado a Deus, a adoração a Deus, mas, né, com o propósito de que o indouto chegue e se converta. Né? Então a gente pode fazer a reunião no lar, ó, vamos nos reunir na casa lá do irmão a Língua de Fogo e vamos lá fazer lá a gente tem liberdade, né, para fazer aquilo que o Espírito quiser se manifestar, vamos pro monte fazer isso, enfim, a gente não precisa nos bloquear, é só ter uma sensatez, né, de que não é todo lugar que eu posso manifestar, né, como Paulo está falando, tem que ter essa ordem, se alguém tiver língua, tem que ter intérprete, né, e se não tiver intérprete é melhor que fique calado, como ele diz aqui. E aí uma questão muito importante, que é, fala em 2 ou 3, verso 29, e os outros julguem. Veja que é uma necessidade de julgar, não é? Você que é pastor, você que é dirigente de uma congregação, você que está na liderança de um trabalho evangelístico, que dirige culto, olha só como é sério isso aqui. Você que administra, né, um ponto de pregação, enfim, você que trabalha com direção de culto, de pessoas. Se você tem esse trabalho e acontecem essas manifestações dos dons espirituais no seu trabalho, você é responsável por trazer esse julgamento. É você que é responsável para dizer se a profecia provém ou não de Deus. Por que você é responsável? Porque você é quem está encabeçando isso, não é? Então, cabe a você a responsabilidade. É como o pai de família, né? Eu sou o pai de família. A responsabilidade de saber que se o alimento que eu trago para minha casa é saudável ou não, a responsabilidade de trazer, né, de ter a certeza de que o alimento que eu vou trazer, ele vai trazer um sustento e saúde para os meus filhos ou vai prejudicar, é minha, não é minha. É eu que sou responsável por isso, né? Então, se eu sou trabalhador do evangelho e trabalho com a liderança, se administro o culto, se tem um trabalho, porque tem muitos irmãos que trabalham com tarde da bênção, as irmãs que trabalham com a consagração, os pontos de pregação. Então, se você tem um trabalho na sua mão, essa responsabilidade de julgar é sua. Então, se você tem uma liderança, se você está numa condição de liderança, de frente de trabalho, é bom que você monte uma equipe, né? Uma equipe de pessoas idôneas, de pessoas amantes da palavra de Deus, que tenham temor, né? Leia lá Atos 6, como foi constituídos os diáconos lá, e veja algumas basezinhas mínimas, né? Requisito mínimo para que as pessoas estejam lá te ajudando. E depois você pode ir, 1 Timóteo 3, tem uma lista ali, né, de virtudes que um obreiro deve ter. E aí você reúne pessoas assim para que possam te ajudar, não é? Pastor, eu estou sozinho. Se você está sozinho, é muito mais responsabilidade, não é? Porque você é responsável pela alimentação. Você é responsável quando você leva um pregador, você é responsável quando você convida alguém para cantar, para fazer a parte do culto lá, seja qual for, não é? Dar um testemunho, enfim. Você é responsável pela alimentação que você dá para o grupo que está sob o seu domínio, sob sua responsabilidade. Então tem que tomar muito cuidado. Então vamos lá. Falem 2 ou 3, julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Vocês estão entendendo isso? Cale-se o primeiro. Eu vou contar uma experiência que eu tive.
eu estava numa congregação, nós estávamos numa vigília lá, né? E estava vendo algumas coisas, e no meio dos movimentos lá, o que aconteceu? Um irmão se levantou para uma irmã se levantou, tinha um irmão profetizando, uma irmã se levantou e mandaram sentar a irmã, né? Ó, sente ela, tal, como se ela não tivesse profetizando. Mas nem deixaram ela profetizar, na verdade, né? Nem se manifestar. Na verdade, a Bíblia diz que é o primeiro que tem que se ralar, né? O dirigente do trabalho naquela noite diz assim: o irmão estava profetizando, a outra irmã levantou. Está aqui na Bíblia, ela tinha essa liberdade de levantar. E quem tinha que calar era o primeiro, não era ela, né? Por do que a Bíblia está dizendo aqui. Porque tudo que a gente tem que examinar, irmãos, é pela Bíblia. E aí diz: todos podereis profetizar, um depois do outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Que aí também tem um erro, muitas vezes, das pessoas dizer esse versículo, que elas falam que o Espírito de Deus é sujeito ao profeta. O Espírito de Deus não é sujeito a ninguém. Não é? Ele é Deus, como Jesus Cristo é Deus, como o Pai é Deus. Não é? Então o Espírito de Deus não é sujeito a ninguém. O Espírito dos profetas são sujeitos aos profetas. Então, o profeta, ele não é possuído, não é como uma entidade maligna que você começa a orar por alguém e ele se manifesta, faz arruaça, aquele negócio do jovem lá do Marcos 9, uma hora joga na água, uma outra cai, fica babando, essas coisas. Não, o profeta, ele não é possuído para profetizar. Então ele tem consciência do que ele está fazendo, não é? Se você acha que é profeta, e aí quando você supostamente é usado por Deus, você diz que há um branco na sua memória, eu acho que você deve começar a orar e buscar pelo Espírito de Deus o que está acontecendo, né? Porque a profecia, ela é lúcida, né? Você profetiza e você sabe o que você disse, você tem consciência disso. Às vezes você pode ter um problema de memória e até esquecer, mas não é porque é uma unção, o Espírito me tomou e eu não sei o que eu fiz. Não, isso é errado, não é? Isso não tem nenhuma base bíblica, e a gente vê aqui que o Espírito do profeta é sujeito. O Espírito me tomou e eu não consegui fazer. Espírito de Deus, amém. Nós cremos nisso, né? Como teve algumas reuniões em Atos dos Apóstolos, que a casa se encheu e todos falaram em línguas estranhas. Então, houve uma manifestação pelo Espírito Santo que se apoderou deles para falar em línguas estranhas. Eles não perderam a lucidez, tá? Eles falaram em línguas tendo a sua lucidez, como qualquer dom, você não perde a lucidez, né? Você não é possuído. O Espírito de Deus não possui a pessoa, né? Mas há algumas manifestações que são realmente mais fortes e que você acaba, então, não tendo total controle do que faz. Mas, por via de regra, o espírito do profeta, ele é sujeito ao profeta. Ou seja, eu posso muito bem, né, ter uma revelação, uma profecia para passar para alguém. Isso não quer dizer que eu preciso pular alto na igreja e gritar alto na igreja se já tiver outro profetizando. Eu posso controlar isso, o espírito, né, e depois chamar o irmão, ou mesmo que eu vá entregar no mesmo horário, eu espero o irmão profetizar primeiro, depois eu levanto e profetizo, e a igreja é glorificada, né, o nome de Jesus é glorificado, a igreja é edificada, e juntos nós louvamos a Deus. E aí ele diz assim, Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. E aí entra num tema polêmico, né, eu queria pular isso. Nós é um tema muito polêmico, que as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é indecente que a mulher fale na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então deixa eu falar um pouco dessa questão das mulheres estejam caladas, não é? Eu aprendo algumas coisas, né? Tudo que eu aprendo, ouvindo pregadores que eu acho que são idôneos, que têm conhecimento. Eu não sou autodidata, né? Eu não fico lendo a Bíblia imaginando o que está dizendo, não é isso. Eu tenho mestres, né, que
me ensinam. Eu tenho amigos, companheiros, que às vezes eu tenho dúvida e eu pergunto, o que você acha dessa palavra? Eu estava pensando assim, estou certo, não estou? Como é que é a visão? E vou ouvir esses pregadores a quem eu tenho grande admiração, né? Porque são homens coerentes na palavra e a gente vê. E eu já vi alguns desses mestres dizendo o seguinte, havia um problema na igreja de Coríntios. Depois, se você quiser voltar, você vai ver que até houve a necessidade de Paulo de falar das mulheres usarem véu como sinal de poderio, né? De que havia alguém sobre a vida dela, né? E havia um problema porque parece que essas mulheres, o profeta estava falando uma coisa e ela questionava, né? Não é uma coisa... Eu acho que as mulheres não fazem muito isso, né? De questionar, de ficar indagando algumas coisas, né? Pelo menos eu acho que não no tempo moderno. Mas a gente sabe que as mulheres são mais propensas, né, ao questionamento e às vezes mais propensas a não ter o controle emocional para segurar a língua, né? Então é isso que Paulo estaria condenando. Não é que a mulher não pode falar de jeito nenhum na igreja. Veja que ele está falando da manifestação do Espírito Santo, né? Ele não está falando sobre ministérios, não está falando sobre ensinos, ele está falando sobre essa questão da manifestação dos dons. Está dizendo assim, ó, as mulheres eu não estejam caladas para que eu não lhe permito, né, que falem, mas que sejam sujeitas, como também ordena a lei, que sejam sujeitas aos maridos. Se ela quiser perguntar, chega em casa e diga ao marido, eu não entendi aquela profecia, você pode me explicar, né? O marido deveria ser, todo marido deveria ser o sacerdote de casa. Então, e ela deveria então conversar com o seu marido, não ficar batendo boca, né, com o pregador, não ficar batendo boca com o profeta, enfim, ela deveria, naquilo que a lei já manda, de a mulher ser submissa ao marido, ela então procurar o marido para esclarecer. Até porque, se a mulher, por exemplo, vamos colocar assim, eu sou o profeta, né, e estou profetizando, e aí a Mariazinha acha que eu estou errado, e ela vem a mim, ela se expõe, não é? E se ela vem a mim para questionar a minha profecia, a gente pode ter como teve Paulo e Barnabé, uma acalorada discussão, e não ficaria bem nem para mim discutir com uma irmã, e muito menos para a irmã, né? Tendo um marido para ensinar, vir discutir comigo, não é? Então, ela questionaria o marido. Se o marido concordasse com ela, dissesse assim, não, ó, Alexandre realmente estava errado, cara, isso não é o que a Bíblia está dizendo, esse marido poderia me procurar para a gente sentar à luz da palavra de Deus e ver se eu errei ou ver se eu estou certo. E aí, se o profeta que profetizou estiver errado, tem que ter a humildade de pedir perdão para o marido, consequentemente dizer, ó, eu queria, né, pedir perdão para sua esposa, se você não se incomodar, porque tem marido que é ciumento, e tomar essa atitude. Mas ela não poderia procurar combater diretamente ao profeta. A gente sabe que as mulheres, não só as mulheres, né? Tem muito homem de gênio forte, mas as mulheres, elas são mais indomáveis, né? Então, elas são, quando elas têm aquela a ideia, aquele ponto de vista, elas são mais propensas a discutir para estabelecer o que ela deseja. Então, talvez por isso Paulo esteja escrevendo isso. Os estudos que eu fiz mais coerentes indicam isso, né? E eu creio nisso. Então, aí ele vai falar da palavra e ele diz assim, ó, se alguém julga ser profeta ou espiritual, reconheça que essas coisas é mandamento de Deus, né? Porque a gente entende que a gente estuda a Bíblia, e Paulo já tinha dito isso no capítulo 7, se eu não estou enganado, que essas coisas falo eu, não Deus, mas acredito que também tem o Espírito de Deus. Então, a gente que estuda a Bíblia, que tem um contato diário com a Bíblia, né? As pessoas que se dedicam a ler, a estudar, a ouvir, a examinar as Escrituras, geralmente o ponto de vista dela é bíblico, não é? A não ser que quando faz isso por uma intenção errada, de uma forma errada, procurando frutos errados, aí ele pode estar enganado. Mas se é uma pessoa realmente sincera, que realmente busca a palavra de Deus para conhecer a Deus e prosseguir a conhecer o Senhor,
E para transmitir um ensinamento puro e verdadeiro, geralmente o que ela fala provém de Deus. Aquilo que Jesus falou, né? Ninguém que diz me amar no momento é contra mim no outro. Então, uma pessoa que realmente quer servir a Deus e estuda a palavra para ser servo de Deus, dificilmente ele vai falar alguma coisa contrária à Bíblia. Dificilmente. E o Paulo está dizendo, ó, reconheça que o que eu estou falando tem essa coerência bíblica como mandamento de Deus. Então, que deve ser assim realmente. Deve ter ordem, deve ter decência. E ele termina então dizendo, se alguém ignorar, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em língua, mas faça tudo decentemente e com ordem. Então, outra vez, ele acaba de dar todas as instruções e antes de mudar do assunto, que ele vai agora falar da ressurreição, ele faz a ressalva, né? Não pode todos profetizar, né? Procure com zelo, não é fazer de qualquer forma, procure com zelo profetizar, não proíba ninguém de falar em línguas, né? A gente não tem como proibir isso, porque é uma manifestação de dom, né? E o dom, ele é bem espontâneo. Lembrando que o espírito do profeta é sujeito aos profetas. E ele diz, ó, fazer tudo decentemente com ordem, não é? A gente tem que entender que Deus, ele é ordeiro, não é? Se você pegar toda a criação, se você pegar tudo que Deus veio fazendo até os dias de hoje, tudo segue uma ordem, não é? Tudo é colocado. Se você pegar, por exemplo, as leis de Deus, né, os estatutos, os preceitos de Deus, você vai ver que tudo que ele quer é que a gente consiga ordenar a nossa vida para que a nossa vida possa resplandecer a glória dele. Ele chega a dizer lá no Velho Testamento de que as nações olhariam para nós e diriam assim, olha, nunca vimos uma nação assim, com leis tão justas e boas. Porque essas leis, na verdade, se você pegar toda a lei de Deus, se você pegar todos os conceitos, os estatutos, os mandamentos de Deus, né, embora em alguns desses mandamentos tenha a expressão não faça, né, não mate, não adulterarás, não roubarás, não matarás, ele não tem por forma a proibição negativa. O que ele está dizendo é falando assim, ó, se você matar, você vai ser condenado. Se você furtar, você vai ser condenado. Se você mentir, você pode ser envergonhado publicamente. Alguém pode dizer assim, cara, você está mentindo, isso não é verdade, né? Você é o filho do diabo, não é? E aí vai ficar feio para você. Então veja que ele proíbe, né? Está no texto de uma forma proibitiva, mas que na verdade ele podia dizer assim, ó, fale só a verdade, não é? Olha, tenha um amor e pratique sempre o bem, né? Gere vida, não morte. Mas ele coloca essas coisas para que a gente entenda e, na verdade, essas proibições são para o nosso bem, né? Para que a gente saiba andar de uma forma coerente. Há dois temas muito polêmicos, né? Deixa eu ver se dá tempo de falar aqui. Tá. Há dois temas muito polêmicos na visão do Evangelho hoje, né? São dois temas que a gente deve estudar. Se você nunca se preocupou com isso, se preocupe a partir de hoje, tá? Dois temas que são muito polêmicos, que é o dízimo e o sábado, né? Eu sou um defensor do sábado, ainda não aprendi tudo o que eu preciso, mas sempre que eu comento sobre o sábado, eu não preciso nem pregar. Se eu fizer qualquer comentário como sábado, a primeira coisa que as pessoas dizem é assim, você é legalista, você está vivendo pela lei. Tá, então vamos colocar aqui, vamos ver isso. Por que Deus deixou o sábado? A Bíblia diz que o sábado foi criado para nós, e não nós para o sábado. Já leu isso na Bíblia? Beleza, então. Então, Deus criou o sábado para nós. Por quê? Ele diz assim, 6 dias você vai trabalhar, no 7º você vai descansar. E olha só que bacana isso, né? Por quê? Porque eu olho para isso e falo assim, mas Deus não quer que eu trabalhe no sábado, não sei o quê, então eu vou pedir as contas, vou viver, não vou conseguir trabalhar, tal, negativamente. No Brasil, nós temos uma igreja, né, que é a Adventista do 7º dia, que ninguém trabalha de sábado e ele sobrevive muito bem, não é? Inclusive tem faculdades, tem muita coisa, e eles não trabalham de sábado, não é? Lá é taxativo, se quiser ser membro da Adventista, você não pode trabalhar no sábado, e eles vão ensinar lá, né? Talvez eu faça até uns cursos com eles. Agora, mas por que o sábado então? Por que foi instituído isso? Porque se você olhar para a sua vida, você vai ver que esse negócio de trabalhar dia após dia vai te causar mal. Você vai sofrer danos na sua vida
se você não tiver um dia para você descansar. E é isso que Deus está se preocupando. Deus está se preocupando com o seguinte, ó, com ordem e com decência, não é? Você viva de uma forma ordenada que você consiga ter o seu dia de descanso. Existe, dentro desse confronto de sábado, né, dessa polêmica de sábado, alguém que defende o seguinte: a palavra sábado, sabat, quer dizer dia de descanso. E que alguns defendem que esse dia de descanso poderia ser qualquer dia. Então, um feirante que trabalha de terça a domingo descansa na segunda. E ele não estaria pecando segundo essa teoria. Por quê? Porque ele teria um dia de descanso que é segunda-feira. Estaria certo. Vai, 6 dias ele trabalha, um dia ele descansa. Existem os mais radicais, como os adventistas, que não, tem que ser o sábado mesmo, porque o nome do dia é sábado. E aí a gente tem todo um estudo para fazer isso. Mas eu só falei do sábado agora, para que você entenda que tudo o que Deus fez é debaixo de ordem, né? 6 dias você é livre para trabalhar para você, para conquistar, fazer seus projetos, correr atrás do seu sonho. No sábado é o sábado do Senhor. Você tem que lembrar que você tem um Deus, que você não precisa viver que nem um doido, que você não precisa viver sem parar, porque se você não parar, você vai ter um estresse, se você não parar, você vai ter problema com a família, que precisa de você ali, você vai ter problema ministerial, né? Apesar que eu já também lemos aqui, né, que quem trabalha no ministério deve ser custeado pelo ministério, e aí então teria o tempo suficiente para que o ministério não acabasse assim se desandando, né? Então, se você olha para tudo isso, você vai ver que tem uma ordem. E o dízimo? Mas onde está a ordem no dízimo? A questão do dízimo é que a gente também sempre olha para um lado negativo. Né? Eu tenho que dar 10% para Deus, né? Primeiro que ninguém dá dízimo ao Senhor, ok? Vamos esclarecer e deixar tudo correto. Ninguém dá dízimo ao Senhor, ninguém. O que a gente faz? A gente devolve, não dá, a gente devolve o dízimo que é dele. Né? A gente devolve o dízimo que é dele. Mas como é que eu vou fazer dando dízimo? Então, a Bíblia quer nos ensinar o seguinte: você tem que aprender a viver e calcular a sua vida não com o 100% que você ganha. Por que você não pode calcular pelo 100% que você ganha? Porque esse 100% que você ganha, na verdade, só 90% é seu. E se você calcular sua vida com os outros 10% que não te pertence, você está cometendo uma loucura. É a mesma coisa que eu fazer um projeto. Lembra que Jesus falou de começar a casa lá e não acabar, que depois os outros passam e zombam? É a mesma coisa que eu querer fazer uma construção e aí eu falo assim, bom, eu tenho 10 mil reais que eu vou... nós vamos construir um templo. E aí os dízimos e oferta da igreja está estabelecida ali em volta de 6,5, 7 mil reais todos os meses. Nós estamos equilibrados nisso, já uns 3, 4 meses. E aí nós começamos a fazer esse projeto e eu faço assim, não, a gente vai gastar 10 mil por mês porque vai chegar mais pessoas, vão dizimar, vão ofertar mais. Poxa, eu não tenho isso, né? O que nós estamos conseguindo por mês é 7 mil, 6 mil. Eu tenho que fazer o cálculo disso. E se Deus mandar mais? Glória a Deus, aí a gente antecipa a obra. Mas os meus cálculos têm que ser dentro do que eu ganho. Assim é a sua vida. Você tem que viver baseando sua vida pelo 90% do seu salário. Os outros 10% você sabe que é do Senhor. E agora pensa no seguinte: se você acredita em Deus, se você é cristão verdadeiro, se você acredita na palavra de Deus, se você tem um relacionamento verdadeiro com Deus, eu vou te colocar um outro prisma para você olhar a questão do dízimo, não é? Eu não sei porque eu estou falando isso, que a ordem era do culto, mas chegou nesse assunto e eu vou esclarecer ele. Vou te dar um outro prisma para você olhar a questão do culto, do dízimo, que é o seguinte: você ganha 100%, se você acredita em Deus, se você é um cristão verdadeiro, você vai concordar comigo. Você ganha 100% porque o Senhor te abriu uma porta para esse 100%. Não é? Ou não? Ou você não rende graças a Deus por essa porta aberta? Então veja que você nem tinha nada. É o irmão que chega na igreja desempregado e a gente faz campanha de portas abertas e aí ele consegue um emprego e ele não dá o dízimo. Não é? Mas ele não ganhava nada. Nada. Deus abriu uma porta para ele. Agora ele ganha e ele rouba o Senhor. Mas não é isso. Não, tá. A Bíblia fala que é roubar. E se tiver um outro argumento, por favor, me ensine. Então, e ele rouba o Senhor
por 10%, sem reconhecer que desse 10% que ele está devolvendo para o Senhor, ele vai ficar com 90%. Não é? É meio complicado olhar. A gente precisa mudar muito essa visão. Mas faça tudo com ordem e com decência. Então, Paulo ele não falou. A Bíblia ela não deixa clara, especificamente, horários de culto. Né? Não é isso que Paulo tá, essa necessidade de ordem no culto aqui não é disso que está falando. De que hora que começa o culto, quantos minutos tem de oração inicial, quantos grupos pode se apresentar, quantas oportunidades pode se dar. Não, não é disso que Paulo está falando. Paulo está tratando do assunto dos dons espirituais, de profetizar e falar língua estranha, que isso deve ser feito de uma forma a toda a igreja, inclusive o indouto, poder ser edificado. Por isso eu sou contra a gravação do que acontece na igreja, postar nas redes sociais. O que acontece na igreja é dentro da igreja. O culto a Deus é a Deus, não é para propagar para nada. Ah, mas eu evangelizo. Evangeliza? Pega o seu celular. Quer evangelizar? Pega o seu celular, desliga ele, sai das mídias sociais e vai de porta em porta no seu bairro convidando as pessoas para ir para a igreja. Dê um bom testemunho onde você mora, não é? E esse bom testemunho não é só você usar roupas e vestes, não. Seja cortês, seja amigável, seja prestativo, ajude as pessoas, tenha um bom relacionamento com a sua vizinhança e automaticamente isso vai ser sua evangelização. Você não precisa do celular para evangelizar, não é? A igreja sobreviveu anos sem a mídia social. Então é uma vaidade nossa, não é? Uma vaidade nossa. E os cultos não devem ser usados para isso. Não é para você se propagar, para você... Nada disso. Né? Então, eu sou contra. Isso sim é uma opinião particular minha. Não temos mandamentos bíblicos para isso. Mas eu creio também que tem um Espírito de Deus. Mas cada um faz o que quer e cada um vai ser julgado pela sua própria obra. Então aprendemos aqui que há uma necessidade de fazer tudo com decência e com ordem, não é? E a gente passa aí então amanhã, se Deus quiser, a falar da ressurreição. E a gente está quase acabando Coríntios, 1 Coríntios. E aí eu vou pedir mais uma vez que vocês orem. Se Deus nos permitir, a gente quer fazer um estudo sobre Atos dos Apóstolos. A gente tem algumas paixões, né, dentro da palavra de Deus. E eu acredito que cada pregador, cada servo do Senhor tem alguma parte que gosta mais, né? Tem a parte do conselho, tem os ministérios também que envolvem isso. Mas algumas coisas dentro da Bíblia me chamam muito a atenção, que é o amor, né? Mas o amor eu nem começo estudo, porque eu acho que tudo que a gente falar da palavra de Deus, ele vai estar incluído nisso. E a igreja, que eu acho que é o foco da Bíblia Sagrada, é trazer as instruções para que a igreja tenha condição de servir a Deus, de se relacionar com Deus primeiro, né? De se achegar a Deus, de ver Deus se achegar a si, de se afastar do diabo, né? Resistir o diabo, para que ele fuja de nós, para que a gente tenha o domínio das nossas atitudes. A conversão a Cristo é você tomar, né, atitudes diferentes da que você toma sem o Espírito de Deus, sem o conhecimento da verdade. Você é transformado em uma nova criatura, quer dizer, as suas atitudes se tornam novas, e aí então você serve a Deus apregoando essa palavra, muito mais pela vida diária que você tem, né, com o seu relacionamento com Deus e com a comunhão da igreja, do que com os sermões, né? Por isso eu também sou contra a visão de evangelizar pelo celular. Então, eu acho que é muito por aí. Então, eu sou apaixonado pela igreja, pelos estudos que falam de igreja, pelo comportamento da igreja e pelo amor. Então, se Deus permitir, assim que nós acabarmos 1 Coríntios, eu não estou com pressa, está um pouco ansioso, mas não com pressa. E eu quero, então, que Deus nos ajude para que a gente possa rever algumas coisas sobre a igreja. Quem sabe a gente pode voltar a algumas coisas que estão em Atos dos Apóstolos. Os irmãos costumam dizer que Atos é um livro inacabado, que nós estamos terminando de escrever ele. Eu gosto muito dessa visão, né? E quem sabe Deus nos ajuda aí a conhecer um pouco mais da vontade soberana de Deus para a sua igreja. Amém? Senhor Deus, nos ajude a entender essas coisas, Senhor, que muitas vezes não nos são ensinadas, Pai. Muitas vezes, Pai, o que volta para a tua igreja é o conhecimento da verdade. São o conhecimento acerca das manifestações, acerca do teu querer, das instruções que o Senhor nos dá sobre todas as partes da vida.
Nós percebemos que muitas pessoas verdadeiramente erram por não conhecer as Escrituras, nem o teu poder, e muitas vezes não são ensinadas como deveriam. Por isso nós pedimos que o Senhor sempre nos ajude e que cada exposição da tua palavra, Senhor, possa nos levar um pouco mais perto do Senhor, nos tornando, Senhor, um pouco mais semelhante a Jesus o Cristo, para que o teu nome seja glorificado. Eu quero agradecer a presença de todos e quero pedir que você gostou. Se você me assiste pelo YouTube, você chegou até aqui no final, né? Então já se inscreve aí, por favor. Se você me assiste por Face, se algo tem edificado a sua vida, divulgue, né? Hoje eu fui questionado se eu faço live para ganhar Ibope, para ficar famoso. Não, a intenção das minhas lives é propagar a palavra de Deus. É uma coisa que eu gosto, né? Eu nem sei se isso está chegando em você e está te edificando. Eu nem sei como você está recebendo isso, né? Talvez um dia a gente faça uma live de bate-papo e a gente possa, então, trocar umas ideias sobre isso, né? Se está te ajudando, se você está aproveitando essas lives, se está gerando crescimento para você. Talvez aí na mesclagem, lá, né? Na mudança de um estudo para outro, a gente possa fazer isso. Mas eu queria pedir que, se você está sendo abençoado, que você comunique a alguém, né? Que nós estamos aí nessas lives, que nós estamos estudando 1 Coríntios, que nós vamos estudar Atos dos Apóstolos. E aí, então, fica aí o meu convite. Uma boa noite a todos, durmam bem, tenham uma noite de sono, o sono do justo, como a palavra nos diz. Amanhã, se Deus permitir, por volta das 22h30, nós estamos de volta, falando da ressurreição do Senhor. Deus abençoe.